Enfrentar a rotina diária de depender de transporte público para ir ao trabalho, à escola, não é nada fácil. Imagine, então, essa situação para quem tem dificuldade de enxergar. Para ajudar na mobilidade dessas pessoas, um aplicativo ajuda deficientes visuais a utilizarem o transporte público. E uma proposta pode facilitar ainda mais a independência dos deficientes, a de instalar painéis sonoros nos pontos de ônibus. Depender do transporte público nunca foi fácil. E para quem é deficiente visual, as coisas ficam ainda mais difíceis. Nicolas de Souza sente isso na pele todos os dias quando precisa pegar um ônibus na cidade onde mora. As dificuldades são inúmeras. A dificuldade é... assim, você tem que ficar no ponto esperando, às vezes você tem que perguntar para alguém se o seu ônibus está próximo, se o seu ônibus está parado no ponto. Muitas vezes acontece de você estar aqui no ponto, às vezes se o ônibus passar, você passar por despercebido, porque tem gente que avisa, tem gente que não avisa. Às vezes o ônibus para um pouco longe da calçada, para a gente subir também é meio complicado. São inúmeras dificuldades aí que nós temos que enfrentar. Uma outra opção é em cidades que possuem aplicativos que avisam o horário de chegada do ônibus. O problema é que sem acesso à internet, sem um aparelho celular com novas tecnologias, ou ainda assim utilizando tudo isso, fica difícil pegar um ônibus. Uma das maiores dificuldades do Nicolas é na hora de pegar o transporte público. Ele utiliza um aplicativo, mas só para encontrar a linha e o horário que o ônibus vai passar, ele leva uma média de 15 a 20 minutos, tempo suficiente, inclusive, para ele não ver o ônibus passar. É muita dificuldade, né? Porque primeiro que eu tenho que procurando selecionar a linha, e aí você tem que ir com calma, né? Às vezes você está no ponto de ônibus, está com um pouco de pressa, não dá tempo. É complicado. Em São Paulo, na 15ª edição do Parlamento Jovem, instituído pela Assembleia Legislativa do Estado, uma estudante apresentou a proposta de instalar painéis sonoros que avisam qual ônibus está parado e o seu destino. A iniciativa surgiu depois que a estudante viu uma cena de discriminação com uma deficiente visual. Nós observamos uma senhora descendo e ela perguntou para avisar o próximo ônibus, e daí o moço respondeu para ela que não, porque ele não tinha essa obrigação de avisar a ela. E daí isso me comoveu demais, porque criando esse projeto evitaria o bullying e o constrangimento para ela. A ideia foi aprovada. No entanto, segundo o vereador Paulo Reis, que também participou do Parlamento Jovem paulistano, para um projeto entrar em vigor, é preciso que um parlamentar se interesse pela proposta e adote a medida a fim de reescrever o projeto e levar para a Câmara. Sendo aprovado aqui, seguiria para o prefeito dizer se concorda ou não. Ele, inclusive, ressaltou que a aprovação desse projeto no Parlamento Jovem não significa que ele será aplicado. Essa questão do aprovado, ela é uma questão simbólica do Parlamento Jovem. Ela não, veja bem, é um exercício. O Parlamento Jovem é um exercício, então se aprovou dentro de um exercício prático, um exercício de conhecimento de como que é o funcionamento da Câmara. Essa é a ideia do Parlamento Jovem. Não quer dizer que tudo aquilo que foi apresentado que realmente vai se transformar em leis, né? Tem coisas que que ferem princípios dos poderes, que ferem a questão da iniciativa, do vício de iniciativa, da constitucionalidade, então da legalidade. Então são coisas que têm que ser avaliadas. Nem tudo aquilo que se apresentou do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista do exercício, da questão didática, está ótimo, correto. Agora, da questão da execução, da aplicabilidade, aí são outras questões que precisam ser estudadas, mais aprofundadas, né? O fato é que a necessidade dos cegos existe. A proposta de instalação de sinais sonoros para auxiliar deficientes já foi até utilizada em alguns lugares. Mas ainda falta a aplicação desses e de outros projetos que deem acessibilidade. Enquanto a discussão continua na Câmara, deficientes visuais aguardam ansiosos para pegar um ônibus sem tantos transtornos. O PROCON, baseado no Código do Consumidor, multou mais de 50 estabelecimentos comerciais em São José dos Campos por conta de irregularidades. Essas autuações geraram multas que variam de R$ 600 a 9 milhões. O PROCON tem intensificado as fiscalizações nessa época do ano.
Comerciantes estão sendo multados por desrespeitar as normas do Código do Consumidor. Só na cidade de São José dos Campos foram autuados 53 estabelecimentos de ruas e de shoppings. Informações de valores incorretos e ausência de preço nas etiquetas foram as irregularidades que mais geraram multas. O Código do Consumidor exige que os preços estejam visíveis, sem letras miúdas. No caso do preço dos manequins, cada peça deve estar etiquetada individualmente. O código não permite que comerciantes ofereçam descontos apenas para pagamentos em dinheiro. A venda de produtos com prazo de validade vencidos também é proibida. Após a atuação dos comércios, eles respondem a um processo administrativo que pode levar à aplicação de multa. Os valores variam de R$ 600 e podem chegar a 9 milhões. Gisele Ferri, repórter setorial. Vamos relembrar outros fatos que marcaram o Brasil em 2016. A retrospectiva nacional de notícias mostra que a disputa de poder não acabou com a saída de Dilma da presidência. O presidente da Câmara dos Deputados, um dos principais responsáveis pelo impeachment, Eduardo Cunha, não conseguiu se manter no poder e sofreu a cassação do mandato por 450 votos a favor e 10 contra. Cunha deixou o comando da Câmara dos Deputados por acusação de corrupção. No mês seguinte à queda de Dilma, foi a vez da queda de Eduardo Cunha. Os 450 votos a favor da cassação do mandato do então deputado federal foram muito superiores ao mínimo necessário, que era de 257 votos. Declara a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Cunha, que tanto articulou e tinha muitos aliados quando era o presidente da Câmara, ficou praticamente sozinho e mesmo assim se disse inocente. O deputado Marcos Rogério, relator do Conselho de Ética, se mostrou contente com o resultado e disse que o plenário compreendia o momento que o país estava vivendo e precisava reafirmar a dignidade do parlamento. O que estava em jogo aqui é a imagem do parlamento, a probidade do parlamento, a dignidade do parlamento. E o plenário não se curvou aos argumentos da defesa que negavam o óbvio. Não foi só no cenário político que o Brasil teve dificuldade. A economia encerra 2016 enfrentando uma das piores crises, que trouxe como consequência mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. E como as contas públicas estão abrindo também um rombo no governo, o presidente Michel Temer cria a PEC do teto de gastos públicos. Empregados ou empresários, todos estão preocupados com os rumos da economia do Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a PNAD do IBGE, o índice de desemprego no país subiu para 11,3% no segundo trimestre do ano. Para fazer os empregos voltarem a surgir e a economia nacional crescer, é necessário fazer o brasileiro consumir. Mas as expectativas não são boas. A confiança do consumidor dá sinais de melhora, mas pelas vendas no varejo em datas comemorativas em 2016, dá para ver que ainda vai levar tempo para voltarmos ao normal. Pelo terceiro ano seguido, as vendas do Dia das Mães caíram e desta vez a queda foi de 16,4% em relação ao ano anterior. No Dia dos Pais, a queda foi de 8,8%, o pior resultado desde 2005. As crianças também ganharam menos presentes neste ano, já que a queda nas vendas foi de 9%. Mas o governo de Michel Temer diz que vê saídas para a economia brasileira voltar a empolgar empresários brasileiros e investidores estrangeiros. E uma das grandes ações para isso é a proposta de emenda à Constituição 55, a antiga PEC 241, como era chamada na Câmara, que limita o teto de gastos do governo federal. Quem viver, verá. Você precisa consultar multas de trânsito ou apresentar defesas administrativas? Para os moradores do estado de São Paulo, essas pendências podem ser resolvidas de maneira mais fácil e rápida pelo serviço de consulta no site do Detran. Acompanhe. Este serviço permite apurar multas de veículos registrados e originados apenas no estado de São Paulo. Para realizar a pesquisa, é preciso criar um login e senha com o número do CPF ou CNPJ. Para fazer uma consulta das multas, é preciso colocar a placa ou código do RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, que consta no documento do veículo.
A consulta pode ser feita pelo computador ou então pelo smartphone no site www.detran.sp.gov.br. E vale lembrar que o serviço é gratuito. Thaís Olovic, repórter setorial. E veja a seguir no Repórter Setorial. Troca de presentes movimenta o comércio no fim de ano. Aguarde um instante, voltamos já.